Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 1º de maio, feriado nacional aqui no Brasil, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 96.400 dólares americanos, com uma alta nas últimas 24 horas de 2,6% e uma alta acumulada na última semana de aproximadamente 4%. Já o Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, está conseguindo uma performance ainda melhor ao longo desse último dia. Nas últimas 24 horas, o Ether está com uma alta acumulada de 4,45%, com cada unidade nesse instante em 1.840 dólares. Ou seja, o Ether conseguiu voltar a romper a barreira dos 1.800 e está tentando ao longo do dia de hoje aí passar de novo para os 1.900 dólares, o que seria uma marca bastante importante para o Ether. Faz algum tempo já que o Ether perdeu a marca dos 1.900 e não conseguiu mais se recuperar. Mas a gente tem visto, ao longo da última semana, principalmente, o Ether demonstrando uma força em diversas vezes, conseguindo se valorizar até mais do que o Bitcoin dentro desse mesmo período. Inclusive, se a gente comparar os últimos 7 dias, a última semana, o Ether está levemente superior ao Bitcoin, com uma alta de 4,7%, contra uma alta de 3,9% do BTC. Mas, sem sombra de dúvida, esse último dia tem sido pautado por uma maior calmaria macroeconômica global. É verdade que ao longo do dia de ontem, a China divulgou um vídeo alfinetando os Estados Unidos, o que causou ainda algum temor sobre essa negociação estar acontecendo ou não, a negociação para cessarem as tarifas recíprocas, mas de qualquer maneira, a gente teve também a divulgação de diversos resultados da Bolsa Americana no dia de ontem, e os resultados foram positivos. A maior parte desses resultados foram positivos. E com isso, o que a gente está vendo é principalmente o S&P 500 em alta nesse momento, uma alta de 1,2%, o mercado está aberto há cerca de uma hora, Nasdaq está com uma alta de 1,3% e a Dow Jones está com uma alta de 0,8%. A gente consegue ver que as empresas de tecnologia estão, de fato, puxando assim o trem, né? Estão sendo a locomotiva desse trem do mercado americano. Microsoft valorizando mais de 8%, a Meta valorizando mais de 4,5%, a Amazon mais de 2%. Então a gente tem visto um otimismo no mercado americano e isso naturalmente acaba influenciando também os ETFs de criptomoeda. A gente vai precisar acompanhar o dia de hoje para saber se isso vai ser refletido nas negociações. Por quê? Porque no dia de ontem, o que a gente teve? A gente teve outflow, a gente teve saída. Por quê? Justamente por causa daquele vídeo da China que eu falei. A China fez um vídeo alfinetando os Estados Unidos e orientando os outros países a não romperem as relações comerciais com a China, a não abaixarem a cabeça para os Estados Unidos, com o objetivo de que se ninguém abaixar a cabeça para os Estados Unidos vai ficar isolado e vai ter que ceder em relação às tarifas. Não é o que a gente tem visto. A gente tem visto diversos países negociando, zerando as tarifas de importação dos produtos americanos. Os Estados Unidos provavelmente também vão abaixar essas tarifas. A gente tem visto grandes empresas transferindo produção já para o mercado americano para fugir das tarifas. É o caso agora da Mercedes-Benz, que acabou de anunciar que vai produzir mais alguns modelos de veículo nos Estados Unidos para justamente evitar essa tarifa de importação. Então, de qualquer forma, o mercado no dia de ontem acabou ficando negativo de uma maneira geral, justamente por causa dessa tensão macroeconômica no ar. Dia de ontem, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram saída, 792 BTC de outflow, bem como os ETFs de Ether Spot também tiveram saída, de um total de 1.280 ETH, o que em dólar americano dá cerca de 2,3 milhões de dólares. De qualquer maneira, a gente consegue ver pelas entradas que aconteceram nos outros dias que a semana continua sendo extremamente positiva. Dia 28 e dia 29 a gente teve uma entrada superior a 70 mil unidades de ETH. Para ser mais exata, foram cerca de 82 mil unidades de ETH de entrada ao longo desses últimos dias. Então, esse outflow que a gente teve no dia de ontem ainda foi um outflow pequeno e provavelmente esse mercado ao longo do dia de hoje vai conseguir se recuperar. E isso também, naturalmente, influencia bastante no preço do Ether. A gente tem visto uma relação do preço do Ether. Quanto mais alto o preço do Ether está, maior é o volume negociado do ETF de Ether Spot. É aquela, as pessoas procuram quando o ativo está subindo e não quando ele pode estar em uma possível boa janela de oportunidade. De qualquer forma, dando continuidade ao Giro Bitcoin de hoje, o mercado cripto continua bastante agitado. Inclusive a Ripple, que é a empresa emissora do token XRP, fez uma oferta para comprar a Circle, que é a empresa emissora de stablecoin e principalmente da stablecoin USDC, que é uma das maiores stablecoins de dólar americano do mundo. De acordo com uma reportagem da Bloomberg, a Ripple deu uma oferta entre 4 e 5 bilhões de dólares, não se sabe muito bem o valor exato,
para comprar a Circle, mas a oferta foi prontamente negada pela empresa por falar que o valor foi muito baixo. O valor foi considerado muito baixo. Vale ressaltar que essa tentativa de aquisição foi reportada menos de 30 dias após a Circle registrar um pedido de IPO. Ou seja, a Circle quer ser listada na Bolsa de Valores, mais especificamente na Nasdaq, e já está iniciando os preparativos para tal. O Ripple fez uma oferta, foi negada, não se sabe ainda se eles vão fazer alguma nova contraproposta, mas de qualquer maneira, nesse momento, está nesse compasso, está no compasso de espera. Mas é bem curioso a gente ver como a Ripple, que é a empresa emissora, de novo, do token XRP, que é o quarto maior criptoativo do mercado, tem ganhado mais tração ao longo dos últimos tempos, especialmente depois que teve essa mudança de diretoria da SEC. A SEC abriu mão de diversos processos que estavam sendo travados contra a Ripple e isso deu uma força muito grande para essa empresa. Dando continuidade ao giro Bitcoin, mas ainda continuando no mercado americano, uma outra emissora de stablecoin, a maior emissora de stablecoin do mundo, a Tether, que é a emissora da USDT, é emissora do Tether Gold e de outras stablecoins de outras moedas ao redor do mundo, está planejando lançar uma stablecoin nos Estados Unidos ainda esse ano. Como assim, visto que o USDT já é de dólar americano, você pode estar se perguntando. E a resposta é simples, regulação. O USDT não se enquadra em alguns critérios da regulação que vai surgir nos Estados Unidos, então o objetivo da Tether é lançar uma nova stablecoin focada no mercado americano para se adequar a essa regulação e não abrir mão desse mercado. O porquê que eu digo não abrir mão desse mercado? Porque lá a gente tem a Circle, que é uma empresa americana, por exemplo. Então a Circle vai ganhar potencialmente muita atração nos Estados Unidos depois que acontecer a aprovação dessa regulamentação de stablecoin. Então a Tether não quer ficar para trás e vai lançar uma stablecoin voltada para o mercado americano. Vale ressaltar que a stablecoin líder do mercado é da Tether, então eles têm uma vantagem competitiva nisso. Muitos usuários americanos hoje já utilizam o USDT, mas a gente sabe que com as regulamentações sendo aprovadas e tendo mudanças, isso tenderia a pesar mais para a Circle, tenderia a ter uma modificação desses usuários para a Circle. Então a Tether está querendo se antecipar a esse movimento para não perder participação de mercado. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia bem bacana para o Bitcoin de uma forma geral. A primeira cidade dos Estados Unidos a adotar Bitcoin como reserva estratégica já tem nome. É a cidade de Roswell, em Novo México. A prefeita divulgou no dia de ontem, nas redes sociais, um documento falando que eles receberam uma doação de aproximadamente $3.000 em Bitcoin e com isso, agora, a cidade de Roswell está criando uma reserva estratégica de BTC que vai ser construída com base em doações. Eles colocaram, inclusive, o QR Code e o número da carteira, né, o endereço da carteira, o endereço da wallet deles, para que qualquer um que quiser fazer doação pode fazer. E ali tem algumas coisas, né? Como, por exemplo, a ideia deles é não vender por um período de 10 anos esse Bitcoin recebido. Então vai ser, de fato, uma reserva estratégica, como se fosse um investimento pensando no futuro. Só que vai ser via doação, afinal de contas é uma cidade pequena, é uma cidade que não tem muito recurso e que não quer correr o risco da volatilidade do BTC. Então eles não vão alocar capital próprio, mas qualquer local, qualquer pessoa, qualquer entidade que quiser doar Bitcoin para eles, eles vão receber e vão guardar isso por pelo menos 10 anos como parte de um fundo de reserva estratégica. Vale ressaltar que essa reserva estratégica foi montada, que não falei, com uma doação anônima de aproximadamente $3.000 em Bitcoin. Só que se a gente olhar a carteira nesse momento, a gente vai ver que nesse instante já tem aproximadamente $5.197 em BTC. Diversas outras pessoas já começaram a doar doações de todos os valores. Tem doação de $10, de 50 centavos, de $1.000, de $50, de $11, $700, de $2. Então, muita gente está doando e provavelmente muitos habitantes dessa cidade, que são bitcoiners também, estão doando para esse fundo de reserva estratégica. É um primeiro passo. A gente sabe que não vai ter, que não falei, compras diretamente por parte da cidade, vai ser só de doação, mas de qualquer maneira já é excelente que a gente tenha uma cidade instituindo isso. E ainda mais se a gente levar em consideração que atualmente existem diversos projetos estaduais circulando nos Estados Unidos, tramitando nos Estados Unidos, que versam justamente sobre a criação de uma reserva estratégica. O Arizona, por exemplo, é o estado que está em um processo mais avançado, já foi aprovado no Legislativo, está aguardando apenas a sanção da governadora. Utah está também se aproximando de uma aprovação no Legislativo, de uma lei que permitiria que o tesoureiro da cidade invista, o tesoureiro do estado, na verdade, invista até 5% dos fundos públicos em ativos digitais. O Texas também está com algumas propostas que estão considerando a criação da reserva estratégica de Bitcoin,
tanto com compra quanto com doação, que nem a cidade de Roswell está fazendo. Ohio também está com um projeto de lei em tramitação sobre a criação para poder comprar Bitcoin e outros ativos digitais. E Massachusetts também apresentou projetos de lei para investir até 10% do fundo de emergência do estado em Bitcoin ou outras criptomoedas. Então é legal que a gente vê isso avançando tão bem assim nos Estados Unidos, tão fortemente nos Estados Unidos, e aí uma clara consequência da eleição do Trump. O Trump foi eleito, assinou uma ordem executiva, criou uma reserva estratégica de Bitcoin nacional, agora os estados vão acabar correndo atrás. Inclusive o CZ, o fundador e ex-CEO da Binance, deu uma entrevista ao longo desses últimos dias falando que existem diversos países que estão muito avançados no tema de reserva estratégica de Bitcoin, e ele aposta que já existem diversos países que já estão comprando Bitcoin como uma reserva estratégica, só que ainda não estão divulgando isso. Então a gente está, sem sombra de dúvida, presenciando o início de uma corrida laranja ao redor do mundo. Diversas empresas, países, estados e cidades vão comprar Bitcoin, vão se expor em Bitcoin pensando no futuro, pensando no longo prazo. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia aqui nesse feriado. E se você chegou até agora no episódio, você já sabe. Deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tá escutando a gente por algum streaming de música, Spotify, Deezer, Apple Podcasts? Se inscreve no podcast, passa a seguir a gente, dá 5 estrelinhas, que isso ajuda muito a nossa continuidade aqui no projeto Giro Bitcoin. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!